Meus queridos, aproveitando que vocês estão em pé, eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias no Evangelho segundo nos escreveu o médico amado Lucas, capítulo 23 e versículo 39. O Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo 23 e versículo 39, e diz assim a palavra do Senhor: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Pode tomar assento aqui conosco. Meus irmãos, esta é uma passagem muito conhecida, bastante conhecida, que nos traz aqui três personagens importantes, três cruzes, uma ao lado esquerdo, uma do lado direito e uma cruz no meio. E na cruz do meio estava nada mais, nada menos que o nosso Salvador Jesus Cristo, fazendo aquilo que já havia sido profetizado, fazendo aquilo que o profeta Isaías diria 700 anos antes. Ele diria que entre os malfeitores ele seria contado, e ali está Jesus. E eu quero, não demorando muito, falar sobre esses três personagens: um da cruz na esquerda, o da cruz da direita e o da cruz do meio. Primeiro eu quero falar do da cruz da esquerda. Os dois tiveram a mesma oportunidade, os dois ladrões tiveram a mesma oportunidade. Eles estão ali ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que um dos ladrões toma um posicionamento diferente. Ele prefere seguir o que a população já vinha fazendo, porque quando Jesus está sendo conduzido, está indo para o Gólgota, para o Calvário, muitas das pessoas que caminharam com Jesus, muitas das pessoas que foram curadas por Jesus, muitas das pessoas que ouviram Jesus, muitas das pessoas que estavam ao lado de Jesus quando ele fez milagres e maravilhas, quando os cegos enxergaram, coxos andaram, muitas dessas pessoas neste momento zombavam de Jesus, por incrível que pareça. As pessoas zombavam de Jesus, muitos abandonaram Jesus, muitos deles levantaram as mãos quando Pilatos perguntou: vocês querem que soltem Jesus ou soltem Barrabás? Eles disseram: soltem Barrabás, porque eles queriam ver Jesus na cruz. E essas pessoas estavam ali ainda blasfemando. Eles estavam dizendo: tu não é o príncipe, tu não é o rei dos judeus, tu não é o filho de Deus, então desce da cruz, salva-te a ti mesmo. E Jesus tinha poder para fazer isso que eles queriam, mas Jesus não fez, porque o plano de salvação, para que se cumprisse a profecia dita por Isaías, que ele morreria por mim e por você, precisava se cumprir. Então Jesus estava ali naquela cruz do meio. Mas um dos ladrões preferiu seguir a maioria. Meus irmãos, é isso que a gente faz algumas vezes. Quem está ouvindo aqui, a gente prefere seguir a multidão, e na multidão a gente se perde, porque a multidão vai nos levando por caminhos juntos que nós não conhecemos, por caminhos tortuosos que não são os caminhos do Senhor. Então esse ladrão da esquerda, ele resolveu seguir a multidão e continuou blasfemando. Só que do outro lado tinha um malfeitor também. A Bíblia não dá detalhes, mas provavelmente a vida toda dele foi de pecado, a vida toda dele foi de crime, a vida toda dele foi de caminhos tortuosos. Mas nesse momento, meus irmãos, meus amigos, neste momento ele aproveita a única oportunidade que ele tem na vida. Ele tem uma oportunidade apenas, e ele diz para o outro: nem na hora da morte tu consegue perceber o que está acontecendo. E a primeira atitude dele, ele reconhece que ele é um pecador, ele reconhece que ele merecia a morte, mas ele diz: esse aqui que está aqui, ele não fez mal nenhum, ele não merecia estar aqui, eu e você merecia. E é isso que Jesus fez por nós ali naquela cruz do meio, meus irmãos.
O que nós merecíamos era a morte, porque a Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Mas através de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, mas através de um homem, a Bíblia vai nos dizer, nós também teríamos direito à salvação e à redenção, que é Jesus Cristo. E aquele ladrão do lado, ele toma uma atitude inesperada. Ele reconhece o seu pecado, o seu erro. Depois ele reconhece que ali ao lado dele está o Salvador Jesus Cristo. Ali ao lado dele está alguém que pode levá-lo ao caminho de salvação para o céu. E aí então, depois de reconhecer o seu pecado, depois de exortar o outro que ainda poderia, ele ainda pregou para o outro. Olha, nem na hora da morte, porque muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes é lá na hora da morte, é no leito de morte, é quando a enfermidade chega, quando a luta chega, quando as dificuldades chegam, que a gente se lembra de Jesus. Aí a gente diz: ô Jesus, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Ô Jesus, me acode. Ô Jesus, me salva. E sabe o que tem de muito maravilhoso nisso? É que Jesus ainda vai te acudir. Jesus vai estender a mão para você. Jesus vai te levantar. Jesus não vai deixar tu cair. Jesus vai atender a sua necessidade, porque Ele é misericordioso. E esse ladrão, aí ele dá o passo mais precioso e importante de toda a vida dele. Ele vai dizer, irmãos, ele vai dizer: lembre-se de mim quando estiver no teu reino. Ele confessa que Jesus é o Rei. Ele sabe que Jesus é o Salvador. Ele sabe que Jesus é o Redentor. Ele sabe que naquela cruz do meio vai verter sangue remidor. E aí ele recebe nada mais, nada menos que a sentença do Mestre: em verdade te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, uma vida toda de pecado. Não interessa se tu está há 6 meses, se tu está há 6 anos, se tu está há 10 anos, há 30 anos no pecado. Sempre vai haver uma oportunidade para você. Sempre vai haver uma oportunidade de você entregar os teus caminhos ao Senhor. Sempre vai haver uma oportunidade de você voltar para os caminhos do Senhor. Jesus Cristo sempre está de braços abertos para te receber. Mas de uma coisa eu preciso te alertar: eu não vim aqui nessa tarde, nessa noite, colocar medo em ninguém. O ladrão da cruz aproveitou a última oportunidade, e muitas vezes nós estamos tendo a última oportunidade de aceitar Jesus, de voltar para Jesus, de consertar a minha vida e dizer para Ele: Senhor, eu quero estar contigo no teu reino. Aleluia, glórias a Deus. A gente nunca sabe quando vai ser a última oportunidade. O dia de amanhã a gente não sabe.